Shalom! Olá, meus amados irmãos queridos, tudo bom? E aí, vamos para mais um vídeo de hoje. Pegue papel, caneta para anotações, dúvidas e já voltamos. Olá, irmãos, então de volta. Vamos para um texto muito falado, polêmico e muito mal compreendido dentro da palavra, dentro das igrejas e através dos irmãos também. O que diz livro do profeta Isaías, capítulo 38. Isaías agora vai chegar para o rei Ezequias e vai falar o seguinte, Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor. Aí vem a frase tão mal compreendida: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vou repetir o principal, que é: põe a tua casa em ordem, ou põe em ordem a tua casa, que certamente morrerás e não viverás. Aí o profeta Isaías fala isso ao rei Ezequias. E Ezequias, ouvindo estas palavras, vai virar-se com o rosto para a parede, chorar e orar a Deus, clamar a Deus. E não querendo colocar Deus contra a parede, mas ele vai lembrar de todos os seus feitos durante seu reinado, que derrubou altares, que combateu o mal, combateu a idolatria, que fez tudo que era bom aos olhos do Senhor. E Deus não se esquece de ninguém. Porém, muitas das vezes Ele quer que nós falemos ou confessemos os nossos erros, nossos pecados, ou até mesmo, apesar dele saber ser onipresente, onipotente, onisciente, até mesmo com a nossa boca confessarmos os nossos feitos para o bom grado de Deus. E é o que Ezequias vai fazer, vai confessar que fez tudo conforme Deus tinha ordenado. Então, por que Isaías vai falar: põe a tua casa em ordem? E aí é que vem a questão problemática da má compreensão ou má interpretação desse texto. Porque a Bíblia pergunta em um livro, mas nem sempre a resposta está naquele livro. A resposta está em um outro livro. Então, quando nós vamos estudar, nós vamos saber a resposta. Ezequias agora está com uma chaga mortal, né, no estômago, talvez, né, uma úlcera ou algo do tipo. E lá em 2 Reis capítulo 20, 2 Reis capítulo 20, versículo 7, vai dizer que vão pegar folhas de figo, vão fazer pasta e vão colocar naquele local aonde o rei Ezequias estava ferido com essa chaga, e ele vai ser curado. Porque na hora que ele vira para a parede e ora a Deus, ainda em Isaías 38, o profeta Isaías vai receber a mensagem de Deus para voltar e dizer para o rei que Deus estava acrescentando mais 15 anos de vida para o rei. E o que isso tem a ver?
tem a ver que quando Deus fala, põe a tua casa em ordem, que certamente morrerás e não viverás, não é porque Ezequias estava em pecado, ou tinha cometido algum erro, ou tal coisa, como nós pensamos. Simplesmente, nós somos meros mortais, nós somos carne. Enquanto nós estivermos nesse mundo, estamos sujeitos a qualquer enfermidade e a qualquer doença. Então, Ezequias não pecou contra Deus. Ezequias ficou doente, talvez por ansiedade, talvez por algum, como posso dizer, algum trauma devido às guerras, né? Que ele sabia que o rei da Síria queria dominar a sua região, e ele passa por essa úlcera, mas ele vai ser curado. E o que quer dizer para pôr a casa em ordem? É que Ezequias não tinha filhos, Então, quando o profeta fala, põe a sua casa em ordem, Isaías está dizendo, Ezequias, resolve a sua vida, que Deus está te acrescentando mais 15 anos. Então resolve a sua vida, porque precisa de uma irmandade de ti, precisa de uma progressão, precisa de um rei que provenha de ti. E aí você vai ver que vai vir um rei, Manassés, filho de Ezequias. Isso você vai ver também lá no segundo livro dos Reis, capítulo 21. Lembrando que Ezequias não tinha filho. E aí, segundo livro dos Reis, capítulo 21, vai dizer assim, ó: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Percebe que dentro desses 15 anos que foi acrescentado para o rei Ezequias, ele projetou o filho, o rei Manassés, que foi um rei perverso, mau, impiedoso. Mas dentro desse contexto, pôr a casa em ordem não é que Ezequias havia pecado ou estava em pecado, e sim que ele teria que prover aquele que o sucederia, que foi Manassés. Tanto é que quando você vai lá para Mateus capítulo 1, que vai falar das gerações, de 14 gerações lá, até chegar a Jesus Cristo, vai estar lá falando de Ezequias, gerou Manassés, Manassés Amon, e aí por diante. É isso o significado de põe a tua casa em ordem. É que ele precisava gerar o futuro sucessor que ele não tinha ainda. E aí Deus acrescenta 15 anos de vida para o rei Ezequias. Amém? Estes fatos você pode encontrar no livro de Crônicas, pode encontrar em 2 Reis 20 e 2 Reis 21, pode encontrar também no livro de Crônicas, 2 Crônicas 23. O 2 Crônicas 23 vai falar do perdão de Deus. 2 Crônicas 22, Isaías 38. Então vai estar comentando sobre a vida de Ezequias e de Manassés. Então é isso o que a palavra quer explicar e traduzir. Ezequias não estava em pecado, nem a casa dele estava em pecado, mas que ele precisava de um sucessor para o trono. E aí, dentro desses 15 anos, vem Manassés. Amém? Espero que tenha aqui compreendido, entendido, dentro da genealogia, dentro da lógica, dentro do contexto, né? Você pergunta, a Bíblia pergunta aqui e responde ali. A resposta nem sempre vai estar no mesmo livro.
Então, espero que tenha ficado claro, porque a gente cansa de ver pregadores aí nas igrejas falando, esmiuçando esse texto como tivesse pecado dentro de casa, como alguém tivesse pecado, põe a tua casa em ordem porque vai morrer e tal. Não é isso o que o contexto quer dizer. Não é isso, não há pecado. É que ele precisava de alguém para suceder o trono. É isso que a Bíblia quer dizer, é isso que a Sagrada Escritura esclarece. Amém? Espero que tenham compreendido, espero que tenha ficado um pouquinho claro e que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. Amém? Shalom Adonai.